de preço. Não é jornalismo baixo. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã desta sexta-feira, 20 de junho de 2025. Esse dia que ficou imprensado aí entre o feriado e o fim de semana, mas hoje tem mercado, hoje tem bolsa, hoje tem tudo acontecendo na sua carteira de investimentos e por isso estamos aqui. Como prometido, né? Que nossa live seria na quinta, então passamos para essa sexta-feira, agora às 7h33, neste exato momento. Hoje vamos falar principalmente sobre dois assuntos, né? Mas um muito mais do que o outro, porque nos interfere muito mais na nossa vida do que o outro, embora ambos sejam como é que se diz, fontes de interferência. A decisão do Copom, por que o Copom decidiu por aumentar mais 0,25%, qual é a repercussão e o que esperar para o dia de hoje. Quem é assinante do esquinasucupira.substack.com já viu um videozinho meu na própria quarta-feira à noite falando sobre isso. Videozinho não, né? Parece diminuindo o negócio, né? Vi um vídeo meu falando sobre esse assunto e agora eu vou falar algumas outras coisas sobre isso, além do que eu falei na sexta-feira para o pessoal que é assinante lá. Se você não é, esquinasucupira.substack.com, beleza? Ou então coloca no Google Esquina Sucupira ou embaixo desse vídeo aqui, dessa live, nos comentários, não, na descrição do vídeo, tem o link também para o Esquina Sucupira, beleza? Quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente tiver conteúdo novo no ar e também deixa o like. Tudo isso faz com que a gente ganhe um pouco mais de relevância para os algoritmos do YouTube e aí eles acabam distribuindo para mais pessoas que, como você, podem achar esse programa, como é que se fala? Proveitoso, digamos assim. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos no feriado. Parabéns especial aos botafoguenses que ontem me fizeram lembrar, vou fazer um parênteses aqui rapidinho, me fizeram lembrar daquela final do Internacional de Porto Alegre, time da família, em que Adriano Gabiru fez um gol fantasma e a gente ganhou de 1-0 do Barcelona, se não me falha a memória, num jogo completamente absurdo. Mais ou menos isso ontem, embora o Botafogo tenha jogado verdadeiramente muito bem e tenha neutralizado essa potência que é o Paris Saint-Germain. Para quem não sabe o que eu estou falando, é a Copa do Mundo de Futebol de Clubes, 1-0 para o Botafogo na noite de ontem. Eu só assisti o primeiro tempo, porque eu tenho que acordar muito cedo hoje, né? Porque a live acaba que eu faço muita coisa antes de entrar no ar aqui. Mas assisti o primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo. Parabéns aos botafoguenses, esperançosos botafoguenses. Eu acho que a gente deve ir com mais vagar aí com esse otimismo todo. Mas vamos lá. Bom, vamos falar então sobre a decisão do Copom e vamos falar sobre a decisão do Fed na super quarta. Antes, no entanto, está aqui a nossa querida Maria Lúcia. Bom dia, amigos do chat. Maria Lúcia já disse que não vai estar aqui, acho que ela está trabalhando, porque ela reclamou do trânsito no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma sequência de corridas de rua que culmina na Maratona do Rio no domingo, mas hoje tem provas, então parte do trânsito aí está sendo desviado, né, impedido e acaba criando um pouco de engarrafamento aí no Rio de Janeiro também, para quem estiver acompanhando aí do Rio. Bom dia, Paulo Roberto, José Márcio Ferreira, Eneida Alves e para todo mundo. Lembrando que a área dos comentários precisa ser inscrito para participar, beleza? Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar com o Fed, enquanto chega mais gente aí, que eu estou vendo que tem menos gente do que o normal. Embora seja uma sexta-feira e também entre feriado e fim de semana, eu vou esperar mais um pouquinho. A gente começa com o Fed, rapidinho, e depois a gente vai para o Copom, que eu acho que, né, mexe mais com com o nosso mercado aqui. Então vamos falar do Fed. O Fed decidiu como um todo, para surpresa de zero pessoas, manter a taxa de juros entre 4,25 e 4,50. Lá eles têm uma banda, né? Não é que nem aqui no Brasil, que é 15, 14, 5, 2.
É uma banda entre 4,25 e 4,50. Não teve nenhuma novidade, basicamente. As mesmas reclamações de sempre, as mesmas falas de sempre. Na coletiva, o nosso querido Jerome Powell, que está aí acompanhado do nosso querido Donald Trump, não falou nada de novo, manteve aquela postura de cautela que o Fed está tendo. Ele disse que os juros, repetiu, né? Que os juros básicos americanos estão no lugar que deveriam estar e que isso dá conforto para o Fed manter aí as taxas onde estão. Obviamente, né? Aqui, cá como aqui, o Trump, obviamente, reclamou da decisão e chegou a falar com os jornalistas a seguinte frasezinha muito carinhosa de Donald Trump ao nosso querido Jerome Powell e ao Fed, né, como um todo. Diz o Trump, abre aspas, talvez eu devesse assumir o Fed. Eu posso indicar a mim mesmo para o Fed? Perguntou ele aos jornalistas. Eu faria um trabalho muito melhor que esse pessoal. Bom, tirando essa como é que a gente fala? Esse posicionamento do Trump, que já é comum, né? Ele tem reclamado dos juros altos nos Estados Unidos, e aí você vê que isso é uma fala corriqueira dos políticos, porque o juro alto atrapalha a economia, né? Ele freia a economia, e com a economia freando, você tem queda de popularidade, né? Não é o nosso caso aqui, para quem acha que a queda de popularidade é isso, não é isso, provavelmente outra coisa, porque a gente ainda não tem a economia em freio, né? A gente continua com o PIB crescendo, a gente continua com o desemprego em baixa, assim como lá nos Estados Unidos, viu? Mas aqui a gente está com a popularidade já em baixa, talvez um pouco de desgaste natural da máquina aí, o que ainda não aconteceu com o Trump. Tá, mas o que é importante nessa reunião, mais importante nessa reunião do Fed, é que a cada trimestre o Fed solta o chamado dot plot, ou gráfico de pontos, digamos assim. E uma das partes aí das projeções, que são projeções que o Fed faz, que o Federal Reserve faz, de inflação, PIB, juros, e aí o Fed dá um indicativo para onde os membros do Federal Reserve, do FOMC, que é uma espécie de Copom americano, estão imaginando que os juros estarão em determinado tempo, né? Então, o que a gente tem é basicamente isso aqui, ó. Se vocês olharem para esse gráfico aqui, esse é o dot plot, esse é o gráfico de pontos. Vocês vão ver que as colunas são os anos 2025, 26, 27 e depois longo prazo, né? Longo prazo, né? Como diria Keynes, estaremos todos mortos. Mas o que mudou aí, né? A gente continua com 2025 com uma previsão, né, ou uma expectativa dos membros do Fed de 2 cortes na taxa básica lá no Fed Funds, que é basicamente essa terceira linha. Se você olhar aqui nessa primeira parte do gráfico aqui, mais à esquerda, você tem uma linha com 6, 7 pontinhos, depois uma segunda linha com 2 pontinhos, depois uma outra linha com 8 pontinhos e uma outra linha com 2 pontinhos. Essas duas últimas linhas, elas estão abaixo de 4% ali da taxa, né? O que seria a taxa norte-americana, o que indica que os membros do Fed, a maioria deles, pelo menos, acredita que você teria espaço aí para 2 cortes. Então, você tem 10 membros do Fed achando que o juro vai terminar o ano de 2025 em 4% ou abaixo de 4%, enquanto 9 membros do Fed acreditam que esse juro vai ficar acima de 4%, mas mais do que isso, 7 deles acreditam que o juro já está no patamar onde estará no final do ano. Por que eu falei? Aí você pensa, mas são 19 membros? Não, são 12 que votam. São 19 membros que participam da discussão, 12 que votam, e 7 desses 12 são indicados pelo Trump. Pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje são 3 desses nomes, aliás, 2 desses nomes que são indicações do Trump, e o Trump vai agora em janeiro poder indicar um novo membro
do Federal Reserve, mas continuará com minoria aí no Federal Reserve. De qualquer forma, essa montagem do Fed é diferente aqui do Brasil, porque ela tem os presidentes dos Federal Reserves regionais que são escolhidos pelo mercado, basicamente, né? Mas alguns para representar a comunidade, alguns para representar os bancos e alguns para representar os próprios bancos regionais ali do Fed. Então, são 12 votantes, 7 desses votantes têm a tarimba e são indicados pelos presidentes que estão com mandato, né, corrente. E aí, cada um deles tem mandato de 14 anos, tá? Bem diferente do Brasil, que a gente tem mandatos de 4 anos, podendo ser reconduzido aí por uma única vez. Então, é basicamente isso. O cenário para os Estados Unidos, o mercado continua precificando 2 cortes até o fim do ano, em linha aí com o que está fazendo, com o que está pensando ou o que está esperando o nosso querido Federal Reserve. Beleza? Deu uma queda na internet aqui, como é que está aí para vocês? Tudo bem? Se alguém puder me dar um ok aí. Bom, esse é o cenário para os juros americanos, tudo como antes no quartel de Abrantes, a gente não precisa esperar nenhuma grande mudança, mas no Brasil as coisas surpreenderam, pelo menos surpreenderam metade do mercado, né? A gente foi para a decisão do Copom divididos, né? Fomos com metade do mercado praticamente acreditando numa manutenção e metade do mercado acreditando em uma alta de 0,25, eis que o Copom então decidiu por uma alta de 0,25 ponto percentual na Selic e levou a taxa Selic para 15% ao ano. Beleza? Então, né, a gente vai ver um pouco mais do comunicado já. Não só levou a 15%, como disse que vai ficar por um tempo bastante prolongado neste patamar. Esse aí é o grupo do Comitê de Política Monetária agora, que tem 7 dos indicados, 7 dos diretores, né, dos membros, 7 deles indicados pelo presidente Lula e 2 deles ainda remanescentes da época do Jair Bolsonaro. Agora, a decisão de aumento de 0,25 ponto percentual foi unanimemente, tá? Era um dos receios que eu particularmente tinha, que você tivesse um racha já nessa decisão. Mas, provavelmente, inclusive, uma qualidade do Galípolo colocou todo mundo aí no mesmo balaio. Por quê? Porque, no fim das contas, o que a gente precisa agora é que o Banco Central tenha credibilidade na luta contra a inflação, na consecução do mandato dele de levar a inflação à meta, né? De qualquer forma, você tem aí 15%, é a maior taxa dos juros básicos, a maior taxa Selic desde maio de 2006, né? Você vê que o pessoal fala, mas está aí. Estamos com a taxa de juros alta novamente e um dos patamares mais altos, né, dos últimos 19 anos, o que pode ser uma oportunidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso pode ser uma oportunidade de investimento e também pode indicar aí para a gente que a gente pode estar entrando em uma nova fase, né? Antes disso, eu queria só bater um pouquinho nessa tecla do Galípolo. O que acontece, né? Vocês vão lembrar que em maio de 2024 a gente teve uma decisão dividida do Copom no corte de juros, que seria entre 0,25 e 0,50. Os 4 indicados na época eram 4 indicados pelo presidente Lula e 5 indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os 4 indicados do presidente Lula, inclusive aí o nosso querido Gabriel Galípolo, que na época era diretor de política monetária, votaram por uma queda mais forte da taxa de juros para 10,50. No fim, venceu o 10,25, mas o mercado ficou muito preocupado nessa época, né? Por quê? Porque você tinha uma pessoa, que era o Gabriel Galípolo, que já era um nome
dado como mais ou menos certo para a presidência do Banco Central, e você tinha um grupo todo, que era um grupo indicado pelo presidente Lula, com a mesma ideia de flexibilização da política monetária e um pouco mais de leniência com a inflação, enquanto você tinha o grupo que sairia, que já saiu quase todo, muito mais agressivo na luta contra a inflação. E isso deu um pouco de ruído no mercado, isso causou algumas distorções aí, e desde então, né, o Banco Central tem tentado retomar a credibilidade e principalmente o nosso querido Gabriel Galípolo tem tentado mostrar que, apesar da grita, apesar daquela conversa toda que a gente tinha em 2024, antes do Galípolo assumir a presidência do Banco Central, né, contra o Roberto Campos, que aquilo era sabotagem, aumentar os juros era sabotagem do Roberto Campos, que estaria trabalhando em benefício do Jair Bolsonaro e tudo mais. Essa conversa da política, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a mesma lá no Trump. É porque não tem tanta influência assim as indicações dos presidentes, né? Você imagina que o Trump está com 2 de 7 membros indicados por ele, né, do outro mandato dele, e 5 indicados pelo Joe Biden, então, ou por algum outro democrata. Então você tem essa grita normal, mas isso causou uma desconfiança. Vocês têm que lembrar que essa autonomia, essa independência do Banco Central, essa independência decisória no Banco Central, o mandato dos diretores é recente e a gente ainda está acostumando com essa ideia. Então o mercado nutre aí alguma falta de confiança no Banco Central. E aí, nesse ponto, eu quero dizer assim, por exemplo, eu particularmente estava lá com minhas opções de Copom de manutenção, perdi meu dinheiro, já expliquei para vocês como é que funciona a opção de Copom, perdi meu dinheiro nas opções de Copom, porque eu esperava a manutenção, eu esperava que o Galípolo sim fosse, por vários motivos, porque tinha espaço para manter a taxa de juros onde estava, a inflação começa a dar sinais de arrefecimento, a atividade econômica tem surpreendido de vez em quando para cima, mas com muito menos pujança do que a gente viu antes, e eu imaginava que ele ia aproveitar esse espaço para não criar nenhuma rusga com, né, o padrinho dele, né, a pessoa que o indicou ao Banco Central, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele não fez isso, e aí eu acho que ele foi extremamente inteligente, né? O 0,25 em si não faz tanta diferença assim. É claro, põe um pouco mais de peso no carrego da dívida brasileira, põe um pouco mais de dificuldade nas pessoas, mas de 14,75 para 15 não é tanta coisa assim, não muda o mundo, né? Mas a credibilidade do Comitê de Política Monetária, a credibilidade do Banco Central, isso muda bastante, porque ele tinha espaço para ser mais tranquilo nesse combate à inflação, nesse aperto monetário, e não foi. Não só não foi, como conseguiu unanimidade dentro desse colegiado para aumentar a inflação. E isso pode parecer pouca coisa, mas isso leva a uma reprecificação dos juros futuros. Uma vez que você pensa o seguinte, olha, esse camarada aí, esse grupo, não vai ser leniente com a inflação. Então, eu não vou esperar aqui juros mais baixos e precificar juros mais altos lá no futuro, porque eu não vou precisar de juros mais altos lá no futuro, porque a inflação vai ser controlada aqui no curto para médio prazo, certo? Então, essa é a diferença, e vocês vão ver que isso bate nas expectativas. Eu cheguei a falar no vídeo para o pessoal assinante do Esquina Sucupira na quarta-feira à noite. Vou mostrar aqui outras coisas que surgiram depois que eu gravei o vídeo, mas que indicam a mesma sensação que eu tive com essa decisão do Copom. Então, parabéns ao Gabriel Galípolo, eu que o chamava de pombípolo, vou parar, porque ele calou minha boca, basicamente. A gente, quando os fatos mudam, né, a minha opinião muda. Então, é assim que funciona. O Galípolo, então, se mostrando um presidente austero e entendendo o jogo da comunicação e das decisões do Comitê de Política Monetária. Então, parabéns. Não tem um sonoplasta aqui para fazer aquele
mas parabéns ao nosso querido Gabriel Galípolo, foi o craque do jogo nessa decisão, embora tenha me feito perder dinheiro. Bom, vamos para o comunicado do Copom aqui. Vou colocar na tela para vocês uma parte comparada, só para mostrar para vocês que não houve muita mudança entre o que o Galípolo estava esperando, entre o que já foi falado no comunicado e o que foi feito neste comunicado, com raríssimas, pequeníssimas exceções. Tirou alguma coisa aqui, essa parte que vocês estão vendo, que está mais, como é que se diz? Que está arriscada, essa parte é algum pedaço do comunicado que foi retirado. Eu estou gaguejando aqui porque eu estou olhando para... Tem um marcador de internet aqui, volta e meia, ele vai bem para baixo, e eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Mas, bom, a parte riscada é a parte que foi retirada do comunicado, e a parte sublinhada é a parte que foi inserida. Nesse começo aqui, que é uma espécie de cenário macro, foi mantido praticamente a mesma coisa, só troca de palavras sem muita importância. Aqui ainda fala que o mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo, que não é mais aquele dinamismo, mas observa-se certa moderação no crescimento, embora antes tinha falado em incipiente moderação no crescimento. Os riscos seguem mais elevados do que o usual, mas o balanço de riscos do Banco Central, os riscos de alta da inflação e de baixa da inflação, continuam equilibrados e não mudaram os riscos em si. Tira aqui um pedacinho do que fala do fiscal, mas deixa a segunda frase, que é: o comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Isso é importante para mostrar que o Banco Central ainda está olhando para o fiscal brasileiro e manda o recado para o governo de que isso ainda atrapalha. E para assegurar, e aí vem a parte que ele explica por que ele está fazendo isso, né? E para assegurar a convergência da inflação, a meta em ambiente de expectativas desancoradas. Por que as expectativas estão desancoradas? Porque a gente tem um problema com o fiscal e a gente tinha uma dúvida com o Banco Central, se o Banco Central seria austero o suficiente, né? Se o Banco Central teria coragem de frear a economia brasileira com mais força para tentar controlar a inflação. E isso eu acho que acaba se dissipando, vai ficar, claro, né? Vai ficar sempre alguma dúvida em algum lugar, mas de qualquer maneira, a maior parte dessa dúvida se dissipou nesse momento. E aí vem a parte que realmente mudou, que são esses dois últimos parágrafos. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Esses dois últimos parágrafos, que são os parágrafos aí em que ele dá a decisão e explica o que está acontecendo e manda um recado. Eu vou ver se eu consigo mudar aqui direto. Deixa eu colocar direto aqui no comunicado em si, né? Porque aí fica mais fácil de vocês enxergarem também, para eu ler aqui para vocês esses dois parágrafos que viraram um parágrafo só, né? Então tá aqui, ó. Cadê? Por que não está aparecendo aí? Aqui, ó. É esse último parágrafo. Aliás, esses últimos dois, mas é esse último parágrafo que eram dois parágrafos e virou apenas um parágrafo. E aí, diz o nosso querido Copom: em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. São dois recados: interrupção do ciclo de alta de juros, né? Já é um guidance, um forward guidance, né? E é uma prova de que esse 0,25, na minha opinião, foi feito para trazer credibilidade. Esse é o custo da credibilidade, esse é o custo que o Lula impôs ao Banco Central, e a Gleisi e mais um monte de gente do governo impuseram ao Banco Central
para dar credibilidade, uma vez que o Lula passou o ano passado inteiro falando que quando saísse Roberto Campos Neto ia ser diferente, porque ele ia colocar uma pessoa dele, que ele ia indicar todo mundo, e que o Roberto Campos Neto estava agindo politicamente, que não era para ter aumentado os juros, e que mesmo esse ano, já com o Gabriel Galípolo como presidente, essas duas altas que a gente teve de 0,50 com o Gabriel Galípolo é porque já estava contratado pelo Campos Neto, e dessa vez não. Dessa vez foi o próprio Gabriel Galípolo e o grupo dele, né, que tem maioria, ali entre os 9 membros, são 7 membros já indicados pelo presidente Lula, os outros 2 restantes vão ser trocados no final deste ano, né? O presidente vai poder indicar outros 2 membros para o Comitê de Política Monetária. Então, tudo isso ainda mantinha aquela pulga atrás da orelha do mercado, que eu acho que o Galípolo acertou quando ele aumenta aí em 0,25 para mostrar que, olha, ninguém está mandando na gente aqui, nós não somos marionetes do governo de plantão. E isso deve ter uma boa, como é que se fala? Uma boa repercussão no mercado, tá? Então, o primeiro recado é a interrupção no ciclo de alta de juros. Ele fala, olha, já aumentamos, agora vamos parar, vamos ser cautelosos para ver se a gente não está apertando demais. Olha só, quem imaginaria, né? E também aqui o bastante prolongado. Por quê? Porque desde a decisão passada, né, eu e outras pessoas que são mais inteligentes que eu estão imaginando que o governo vai baixar os juros, vai cortar os juros ainda este ano, né? Na reunião de dezembro pode ser o governo, o Comitê de Política Monetária pode cortar os juros. O que o Galípolo está sinalizando é, olha, não esperem por isso, porque isso provavelmente não acontecerá. Lembrando que se a gente começou a aumentar os juros em agosto, setembro, você precisa pelo menos até setembro desse ano para saber qual o efeito que essas altas estão tendo, né? Lembrem-se que tem esse lag, esse atraso na política monetária, na política de juros, que vai de 12 a 18 meses, segundo os estudos do próprio Banco Central. Então, o que o Galípolo está falando é o seguinte, se não acontecer nada muito diferente do que a gente tem, a gente sabe que o ambiente é incerto, etc. e tal, mas se não acontecer nada muito diferente do que a gente tem visto, a gente deve interromper o ciclo de alta de juros, quer dizer, não vamos mais aumentar, 15% é o teto, mas também não quero ficar discutindo aqui corte, isso não vai acontecer tão cedo. E aí, isso pode trazer algumas mudanças, principalmente aí nos juros futuros, e a gente vai falar já disso, mas antes eu não poderia deixar, obviamente, que toda decisão do Copom, ela é muito aguardada pelo mercado todo, o comunicado, né, esse texto que a gente acabou de ver, ele tem, né, que traz as explicações, etc. e tal, mas uma das coisas que se tornou um objeto quase de adoração do mercado financeiro, às vezes um pouco anedótico, talvez, mas é a avaliação de nossa querida Gleisi Hoffmann, né? Gleisi Hoffmann, que passou o ano batendo no Roberto Campos Neto, né? Estava todo mundo esperando, a decisão saiu, normalmente sai em 1 hora, sai um comentário da Gleisi falando sobre o absurdo que é a taxa de juros, como é que o Banco Central faz um negócio desse. E agora que tinha acabado a desculpa de que as altas estavam contratadas pelo Campos Neto não está mais no Banco Central, existia uma certa apreensão sobre como Gleisi Hoffmann sairia dessa grande enrascada que foi a decisão do Comitê de Política Monetária, liderada por Galípolo, de aumentar ainda mais a taxa de juros. E aí, a Gleisi, um dia depois, na manhã do dia seguinte, eu até deixei aqui para vocês verem a hora, 8 horas da manhã, Gleisi Hoffmann diz o seguinte no X, né? No X do malvadão bilionário Elon Musk, tão detestado pela Gleisi Hoffmann, mas que ela gosta de utilizar aí o Twitter, né? Ou o X, ex-Twitter. Diz ela, no momento, você vê que ficou pequenininho, né? Antes era um textão.
No momento em que o país combina desaceleração da inflação e déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros. O Brasil espera que este seja, de fato, o fim do ciclo dos juros estratosféricos. É triste, né? Força guerreira, eu até coloquei lá no meu Twitter, força guerreira, eu sei que deve estar difícil o combate ao rentismo, né? Ainda mais quando você olha para trás, aquele gráfico que eu mostrei para vocês antes, e você vê que essa política econômica que o presidente Lula gosta de impor à sociedade e foi repetida pela Dilma, ela causa os maiores juros dos últimos 20 anos, até porque estavam no governo nesse tempo todo. Mas assim, você vê que essa elevação de juros é causada por esse tipo de política fiscal que o governo faz. Então, no fim das contas, é aquilo que eu falei um tempo atrás, o Lula é o pai do rentismo brasileiro, né? A Gleisi, o Lula, Lindbergh Faria, o Randolfo Rodrigues ficam falando mal do rentismo, quando, na verdade, o Lula sempre foi o melhor para quem tem dinheiro guardado e pode aplicar o seu dinheiro. Então, você aí, que é bolsonarista e fica, porque o Lula está acabando com a economia, lembre-se, né? Aplica o seu dinheiro. Se você tem dinheiro sobrando, o Lula é uma mãe e um pai para você com essa política fiscal de juro alto, porque ela provoca juro alto, porque ela impulsiona inflação. Bom, o que o mercado está esperando e o que você pode esperar para a sessão de hoje, de volta de feriado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, de volta de feriado com a decisão do Copom. Como eu falei na quarta-feira à noite, para o pessoal que é assinante do esquinasucupira.substack.com, você pode esperar uma fletada, né? Flattening da curva, que é o quê? Você tem uma elevação da ponta curta e uma redução da ponta longa. Por quê? Porque tem que fazer algum ajuste aqui no juro curto, né, de um ano e meio, 2 até, porque se esperava já a manutenção, então vai ter que subir mais um pouquinho só para ficar no lugar correto. Se você pegar hoje, janeiro 27, está em 14,25% ao ano, o juro futuro para 14,27. Eu até vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo dividir aqui com vocês. Deixa eu só tirar a nossa querida Gleisi Hoffmann daqui, porque senão é demais. É muita Gleisi para uma sexta-feira pós-feriado, né? Só colocar aqui para vocês, a gente dá uma olhada aqui nos juros. Olha, essa aqui é a curva de juros atual, vocês não estão vendo ainda. Essa aqui é a curva de juros atual. A curva laranja é a recente, de 18 de junho, e a curva azul é de 3 de janeiro, né? E você vê aqui, entre janeiro e agora, você tem a ponta longa aqui de 10 anos, que subiu um pouquinho com toda essa confusão fiscal e tudo mais que a gente teve, mudança na presidência do Copom, do Banco Central, e tudo isso acabou afetando os juros. E hoje você tem uma taxa mais baixa aqui de 13,26 aqui para 10 anos contra 14,018. Isso aqui, né, essa aqui é a ponta longa, ó, que a gente está falando aqui de 5 anos para cima, ó, né, 5 anos para cima, ponta média, ponta longa. Isso aí deve cair um pouco mais. E a ponta curta aqui pode ser que tenha um ajustezinho para cima, porque ela não estava contando com esse juro chegando a 15%, tá? E eu estava falando o seguinte, se você pegar a taxa de juros para, deixa eu ver se eu consigo aqui os contratos, ó, para 2027, janeiro de 2027, ó, você tem 14,250, 14,25% ao ano, né, em média, até janeiro de 2027, o que daria, mais ou menos aí, uma expectativa de Selic em 14,05. Então, o que o pessoal está precificando aqui para janeiro seria 1 ponto percentual de queda no ano que vem. E talvez isso seja muito, né? Então, talvez você veja um pouquinho ainda
mudança nas expectativas, né? A XP soltou na quarta-feira à noite, mais para o fim da noite, uma pesquisa com investidores institucionais, né? Gestores de portfólio, economistas de gestoras e assets, etc. E aí, se vocês olharem para esse gráfico, se estiver muito pequeno, a ideia aqui dessas barras é o seguinte: quanto mais cinza, mais alto, né, maior a quantidade de pontos base, né, você vai acrescentar os juros, e quanto mais amarelo, vermelho e laranja, menos você vai acrescentar. Então, se você pegar só essa linha de cima aqui, no que está escrito aqui, ó, a expectativa do pessoal que foi consultado, né, a mediana da expectativa é que em janeiro de 26 recebesse mais 6 pontos base. Para quem não sabe o que é ponto base, cada 1% tem 100 pontos base. Então, um ponto base é 0,01 ponto percentual. Janeiro 26, 0,06 ponto percentual de alta. Janeiro 27, 0,01 ponto percentual de alta. E janeiro 29, que já é um contrato de juro futuro para lá 4, 5 anos já, 4 anos, né? Queda de 5 pontos base. Então, você vê que é justamente esse movimento de flattening da curva. Por quê? Porque se eu vou controlar o juro, a inflação agora, eu não preciso de juro tão alto lá na frente, que era uma das desconfianças. Olha, a gente vai deixar a inflação mais alta aqui, e aí lá na frente, quem chegar vai ter que colocar o juro mais alto para segurar a inflação, de acordo com a meta de inflação, que é de 3% para 18 meses para frente. Segundo a expectativa do modelo do Copom, que está lá naquele comunicado, a ideia é que você chegue no final de 2026, que é o horizonte relevante agora, em 3,6, que não é a meta, mas já está bem mais próximo da meta e já é bem mais aceitável, né? Então, você tem aí essa movimentação toda na curva do DI, né, que a gente chama, que é o juro futuro aí lá para frente, certo? Então, a expectativa é juro um pouquinho mais alto na ponta curta e juro um pouquinho mais baixo do que foi na quarta-feira na ponta longa. E aí você vai lembrar do seguinte: então a gente tem juro alto aqui no Brasil e juro parado, né, juro mais alto no Brasil e juro parado nos Estados Unidos, o que aumenta a diferença aí o diferencial de juros. Isso favorece a moeda brasileira, certo? Então, a expectativa do mercado para o dólar hoje, né, para a abertura do mercado, hoje é que o dólar, o real, se aprecia aí em 0,5 ponto percentual e vá para 5,47. Então, para quem está viajando, olha aí, o real em valorização, e isso deve se manter durante algum tempo, tá? O dólar, o real mais forte, né, mais longe daqueles R$6 que a gente viu e muito mais perto aí, muito mais provável que ele fique abaixo desse 5,50, né? É claro que a gente ainda tem todo esse problema, essa pressão aí com o fiscal, que a gente vai ver decidido não na próxima semana, mas na outra semana, com a história do IOF. E aí, vale lembrar, né? Vocês vão ver que o Lula falou grosso, acho que foi ontem, foi na própria quarta-feira, dizendo que não vamos ceder, tem que cobrar imposto mesmo, vamos aumentar imposto, e do outro lado está liberando cada vez mais dinheiro para emenda, porque o jogo é esse. Então, se você lembra quem é o seu deputado e você não concorda com os impostos, ou concorda, mande um e-mail, né? Eles leem e-mail, gente, já trabalhei lá. Se eles não lerem, alguém lê, e quando começa a chegar muito, acende um sinal de alerta no gabinete do deputado. Ele sabe que o importante é voto. Bom, então, dólar depreciado e juro curto um pouquinho mais alto, com juro longo um pouquinho mais baixo. Qual o efeito pode ter isso no mercado de ações, né? Lembrando, o mercado de ação olha para o juro de 10 anos. Por quê? Porque a empresa não pega crédito ao consumidor, CDC, para você, cheque especial. A empresa faz empréstimos longos, emite papéis, emite dívida para prazos longos. Então, essa marcação ali para 10 anos é o que interessa para as empresas, e isso deve ajudar também a Bolsa a andar um pouquinho melhor. Então,
quem diria, né? O Galípolo acertou vários coelhos com uma decisãozinha só, e ele pode ter trazido um pouco mais de racionalidade para o mercado no que diz respeito a juros, né? E, de novo, eu queria parabenizar o Galípolo e me desculpar se alguma vez o ofendi, mas sempre disse que ele, e ainda continuo achando, que ele é o sorriso mais simpático do Banco Central do Brasil. Beleza? Vamos só passar por aqui para ver como é que estão, como estão os mercados neste momento. Cadê a minha página aqui? Ó? Pronto. Cadê? Tem alguma coisa que está aqui ainda. Ah, pronto. Olha aí. Vamos lá, aqui ó, no cantinho. Petróleo caindo quase 2%, mais o Brent, né, o barril do tipo Brent, mais a 77, viu? Lembre-se que lá na quarta-feira a gente estava falando de 75, está caindo porque já foi mais alto que isso e continua indo para cima, tá? A expectativa aí dos grandes bancos, já falei sobre isso com vocês, é que, dada a continuidade do conflito entre Israel e Irã, você teria então um barril de petróleo do tipo Brent próximo a $85. O minério de ferro 0,20 de alta nesse momento e o ouro 0,47% de queda, 3.354, mesmo assim muito próximo aí das máximas históricas. Futuro de S&P 500 caindo 0,18, futuro de Nasdaq caindo 0,18 nessa volta de feriado. O DXY, que é o dólar, caindo 0,12, né? O dólar contra uma cesta de moedas aí, notadamente o euro e o ien caindo 0,12, indicando que o dólar vem perdendo força. Então, isso, mais o que a gente está vendo na política monetária brasileira, deve ajudar o dólar a se depreciar ainda mais e ajudar o real a se apreciar ainda mais. Bitcoin é 105.964 pontos, quase 106 mil, com 1,22 de alta neste momento. Então, é basicamente isso para esta sexta-feira. Eu quero agradecer muito a disposição de vocês de estarem aqui comigo a essa hora da manhã, num dia em que a maioria provavelmente não está trabalhando, né? Então, muito grato. E eu queria deixar uma pergunta para vocês, que eu vou fazer em outros programas também, mas se puder me deixar aí no comentário, me avisem depois. Tenho uma ideia de a gente fazer uma live no fim do dia, com o fechamento do mercado. Um pouco mais complicado para mim, mas os meus consultores aqui dizem que esse é um espaço que ainda precisa de um pouco mais de visibilidade, né? Tem pouca gente fazendo isso talvez ajudasse a gente aqui. Então, eu queria saber o que vocês acham. A ideia seria fazer uma live entre 6h30, começando às 6h30, e indo até uns 45 minutos no máximo, como a gente faz aqui pela manhã. 6h30 às 7h15, mais ou menos, beleza? Então, me digam se vocês gostariam que isso acontecesse, se a gente podia trocar, né, amanhã pelo fim do dia, né? É claro que aqui, quem está aqui, obviamente, consegue assistir durante o dia, mas se você acha que o fim do dia seria mais proveitoso do que o começo do dia, deixa um recadinho para a gente aqui. A Eneida perguntando que dias, eu não sei, Eneida, boa pergunta. Eu acho que a gente podia testar primeiro na quarta, não sei, porque ficou terça e quinta, né? E faz um à noite, um de manhã, é a mesma coisa, né? Ou então a gente faz um na terça e um na quarta. Não sei, tem que pensar, mas a ideia primeiro é saber do horário, mas também pode falar dos dias aí, se vocês tiverem alguma opinião. E já foi autorizado aí pelo YouTube a ideia do Superchat, que é quando você deixa um dinheirinho aí para que o seu comentário tenha um pouco mais de relevância, ajuda o canal, obviamente, né? Ajuda a apoiar esse canal. E também o clube de membros. Só que eu preciso fazer depois que eu descobri que você precisa fazer umas medalhinhas, uns emotes para o pessoal que é do clube de membros, então o farei em breve. De qualquer maneira, se você ainda não nos segue, siga-nos aqui no YouTube, ative o sininho para você receber recomendação de vídeo toda vez que a gente estiver no ar, e também deixe o like nessa transmissão para ajudar aí o YouTube a
entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no esquinasucupira.substack.com, está aqui o QR Code. Se você conseguir, estiver vendo na televisão, é só ler o QR Code que vai direto para lá. Você pode ser assinante gratuito ou assinante pago, se você achar que vale a pena ajudar financeiramente, apoiar financeiramente esta empreitada. R$20 por mês, R$19,99, alguma coisa assim. Além disso, esse endereço, esquinasucupira.com.substack.com, está aqui embaixo nos comentários deste vídeo. A Eneida diz que propõe que mantenha pela manhã e comece no fim do dia, tipo quarta e sexta. Por sexta é brabo, né, Eneida? Aí você acaba com o meu happy hour, né? O 5h30 melhora a minha vida, hein, Cristina? Vamos ver. Eu não queria que fosse à noite antes da manhã, porque, assim, o que acontece na madrugada, né? É pouquíssima coisa. Às vezes acontece, obviamente, mas é pouquíssima coisa. Então, não sei se vale muito a pena, mas pode ser também. A gente começa nas quartas, segundas e quartas, por exemplo, e aí a gente vê como isso anda. Mas eu queria, antes, ouvir um pouco mais de vocês. Beleza? Deixem aí nos comentários. Quem estiver ao vivo já deixa agora. Quem for ver isso durante o dia, deixa depois. E a gente se vê, então, na segunda-feira que vem, se ouve, às 7h30 no nosso podcast. E aí, eu acho que... Aí eu não sei se mantém... Aí é muita coisa, né? Mas vamos ver. Primeiro, vamos resolver esse negócio do horário, se vale a pena ou se não vale a pena. E semana que vem tem convidada, hein? Uma convidada, provavelmente... Não vou ficar adiantando coisa aqui, que dá azar danado. Mas provavelmente a gente vai ter uma convidada. Então, bons negócios a todos nessa sexta-feira. Lembrem-se, com essa mudança de paradigma, né, de confiança no Banco Central, talvez a gente esteja entrando aí em um novo momento, tá? Eu já falei aqui de como estava, como é que se diz? Gordo, né, apetitoso, aqueles títulos atrelados à inflação e pré-fixados, para prazos aí de 5, não precisa alongar muito, porque o Brasil é muito difícil de você alongar. E além disso, ainda mais agora que talvez mude aí a tributação, né? Talvez você fique até menos de 2 anos. Mas porque lembrem-se que até 2 anos a tributação ia até 17,5%, e depois de 2 anos ela caía para 15%. Mas o governo agora quer deixar tudo 17,5%. Então, se você ficar 6 meses, você paga só 17,5%, que antes era 22,5%, né? Então, talvez valha a pena fazer movimentos mais curtos, né? Então, eu falava de pré-fixado e inflação, já falei sobre isso. Esse fechamento da curva longa ajuda na valorização do seu papel, né? E até pode impulsionar uma saída antecipada. Por que eu estou falando disso? Porque essa mudança, né, nos juros, e a gente já com esse forward guidance do Banco Central indicando que 15% é o teto, a partir daí, amigo, como e quando o Banco Central vai começar a cortar. E quando começar a cortar, o lugar onde a gente vê as coisas se desenvolvendo mais rápido, a rentabilidade aumenta bastante na Bolsa de Valores, que está verdadeiramente descontada. E aí você tem 2 eventos que parecem que vão ser muito importantes. É esse ganho de credibilidade do Banco Central, com o Galípolo agora, e 2, essa conversa de que Kassab já teria resolvido, e o Bolsonaro também, que o candidato à presidência em 2026, pelo lado da oposição, seria Tarcísio de Freitas. E isso o mercado vê com ótimos olhos, tá? Não só o enfraquecimento do presidente Lula, em função dessa política econômica que leva a juros mais altos, né? Então, bolsa começa a andar melhor quando você imagina que você vai ter um fiscal um pouco mais restritivo, mas que ajuda as empresas a tomar crédito e ajuda o mercado de capitais a evoluir. Então, pode ser que já esteja na hora de você começar aos pouquinhos a aumentar a sua exposição ao risco, principalmente à Bolsa de Valores brasileira, beleza? Não à toa tem tanto gringo entrando, né? Você vê que a Bolsa não cai tanto, não é porque o brasileiro tá lá segurando a ponta, não, é porque está entrando muito dinheiro do exterior nas nossas
no nosso mercado acionário. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. Bom fim de semana. A gente se ouve na segunda-feira no nosso podcast Acorda Sucupira. E na terça-feira tem live novamente às 7h30 da manhã. Beleza? A gente se vê na segunda-feira e até lá. Avante Sucupira. Usaria a palavra de hoje foi criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo de candidato. Quando você faz uma regra, você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.